Olá pessoal do nono ano, tudo bem? A gente vai dar continuidade às nossas aulas de ciências. Nosso tema central tem sido evolução e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre evolução humana, tá? Então a evolução do ser humano, como que a nossa espécie, que é o Homo sapiens, chegou hoje do jeitinho que ela é. Quais foram as transformações que o homem foi passando para que ele chegasse ao que a gente é hoje em dia, tá? Quando a gente fala em evolução, a gente pensa o seguinte, a gente pensa, teve uma origem, teve algum passar de alguns anos que algumas características foram surgindo e hoje a gente é conforme a gente se conhece. Mas na verdade, essa passagem do tempo de uma origem, né, até hoje, ela não foi tão simples, tá? Então, para a gente aprender um pouco mais sobre evolução, eu até coloquei para vocês aqui, ó, uma pergunta: como que aconteceu a evolução humana? Eu coloquei essa brincadeira aqui, essa evolução do Homer Simpson, para você pensar um pouquinho. Será que nós, seres humanos, viemos mesmo do macaco, como as pessoas falam? Ou será que isso é só uma lenda? Tá? Será que a evolução humana ela acontece de forma linear, né? Onde temos os seres mais primitivos e aqui o mais evoluído? Será que isso realmente acontece? Então a gente vai aprender um pouquinho mais sobre como que a evolução foi acontecendo com o passar do tempo, tá legal? Pessoal, a gente pensa em evolução e a gente pensa o seguinte, então se nós somos os seres mais evoluídos, agora, né, atualmente no nosso planeta, a espécie Homo sapiens, então quer dizer que há milhares de anos atrás, os seres que deram origem ao que nós somos hoje, eles não eram tão evoluídos assim, que eles eram mais primitivos e com o passar do tempo eles foram ganhando algumas habilidades? Sim, pessoal, isso é correto dizer. Mas o que você não pode confundir é que a evolução humana, ela não é uma evolução linear, como você vê em muitos locais por aí, livros, tá? Outros vídeos. Igual você vê aqui, ó. Aqui existe uma representação linear de como que aconteceu, né, o surgimento do primeiro ser aqui nessa ponta, o mais primitivo, e aqui na outra ponta, o mais evoluído. Como se fosse uma evolução de forma linear, uma escadinha. Mais primitivo, depois ele melhorou um pouco, se adaptou mais, e assim sucessivamente. E aí eu penso o seguinte, se isso aqui, se a evolução de forma linear fosse uma coisa correta de se dizer, né, e aí a gente volta àquela pergunta, o homem surgiu mesmo do macaco? Será que isso é possível? Se o homem surgiu mesmo do macaco, por que ainda existem macacos? Quantos de vocês já se perguntaram isso, né? Na verdade, o que acontece é o que a gente chama de ancestralidade. O que é ancestralidade? É ter um ancestral em comum. É ter alguma espécie que foi comum aos macacos e a nós, que fizeram essa relação se estreitar. Então a gente pode dizer que nós temos um parentesco evolutivo com os macacos, chimpanzé, gorila, orangotango, tá? Nós somos parentes evolutivamente. Não quer dizer que os macacos são primitivos e nós evoluídos, não, tá? Aí, se você for pensar nisso, as coisas começam a melhorar. Opa, então quer dizer que se nós temos ancestrais em comum, eu já te respondo por que ainda existem macacos e gorilas. Porque os nossos ancestrais foram os mesmos, tá? Então, na nossa linha evolutiva, como se a gente fosse pensar numa árvore. Pensa numa árvore cheia de ramos, tá? O nosso ancestral é como se fosse o caule principal dessa árvore. Esse caule da árvore é o ancestral em comum, que deu origem a várias espécies. E essas espécies vão ser representadas pelos raminhos que saem desse caule, tá? Então deu origem à espécie que é hoje o orangotango, deu origem a outro raminho, a espécie que deu origem, né, ao chimpanzé. Esse mesmo ancestral vai dar origem ao homem, tá? Então, você tem que imaginar como se fosse uma raiz
da onde saem vários descendentes, né? Vamos dizer assim, tá legal? E aí, eu coloquei essa imagem aqui, que eu não gosto muito dela, porque ela é linear, mas para você lembrar que antes do Homo sapiens, que é a nossa espécie atual, né, nós passamos por várias adaptações e tivemos vários nomes, até que chegássemos até Homo sapiens, tá? Então, uma coisa que, assim, deu um boom na investigação, né, da evolução humana foi o estudo dos fósseis, tá? Fósseis quer dizer o quê? É o estudo daquilo que vai ser encontrado atualmente, mas que remete a alguma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, né? Os fósseis podem ser ossadas, podem. Os fósseis podem ser pegadas, podem. Os fósseis podem ser marcas, qualquer tipo de marca que me diga alguma coisa, tá? Então, os fósseis, eles foram super importantes para que a gente conheça atualmente como nós fomos no passado, tá? Quando eu falo em passado, eu falo lá nos nossos ancestrais. E aí, quando eu penso em fósseis, a gente pensa o seguinte: se os fósseis foram essa chave, né, para a gente entender como a evolução aconteceu, a gente vai perceber que o primeiro fóssil, ou melhor dizendo, o fóssil mais antigo descoberto, foi o fóssil que a gente fala que é da espécie Australopithecus, tá? Então, esse fóssil ele foi o mais antigo porque algumas evidências sugeriram a tais pesquisadores que eles tinham algumas características mais primitivas. Depois do Australopithecus, a gente vai perceber o quê? Que vieram algumas outras espécies, isso lógico, com muitos anos se passando, tá? E essas espécies, após o Australopithecus, já demonstraram algumas características super legais pra gente, tá? Depois desse Australopithecus veio o Homo habilis. O Homo habilis, que tem já o mesmo gênero, né, Homo, do que somos hoje, que é o Homo sapiens. O Homo habilis ganhou esse nome por quê? Porque ele apresentou algumas características bem exclusivas que fizeram com que os pesquisadores sugerissem que o Homo habilis fosse a espécie que começou a manipular coisas, tá? Manipular coisas e também, e mais importante ainda, fabricar ferramentas com pedras. Então, há muitos anos atrás existiam pedras e o Homo habilis foi essa espécie que pegou uma pedra, conseguiu polir, conseguiu fazer um objeto pontiagudo, como fosse uma faca, tá? E esse objeto pontiagudo que ele começou a polir, ele utilizou dessa nova característica para quê? Para caçar, né? Para abrir os alimentos, os animais, para ele poder se alimentar. E aí, por isso que ele tem esse nome, Homo habilis. Com o passar de muitos anos, a próxima espécie, né, em seguida ao Homo habilis, foi o Homo erectus. O Homo erectus tem como característica exclusiva, né, o quê? A utilização do fogo. Então foi essa espécie que manuseou, que produziu o fogo. E com o fogo, ele consegue o quê? Consegue algumas vantagens no meio ambiente. O que você, se você tivesse perdido numa floresta com fogo, você poderia fazer? Primeiro, você poderia se aquecer. Em um ambiente muito frio, o fogo te esquenta. Segundo, você pode esquentar alguns alimentos, né? Você pode ter um ambiente mais iluminado. Então, olha quantas vantagens o Homo erectus apresentou a partir dessa ideia, né? De que o fogo pudesse ajudar ele nesse momento. Além disso, permitiu que eles migrassem para outros locais que são frios, que eram frio, ambiente super gelado, mas que com o fogo eles conseguiam se aquecer, tá? E aí depois do Homo erectus vem o Homo sapiens, que é a espécie que a gente conhece hoje, que somos nós.
Se a gente for pensar um pouco sobre características parecidas, né, com esses nossos parentes evolutivos, os macacos, chimpanzés, orangotangos, gorilas, a gente percebe que uma característica super legal que é semelhante, né, em nós e neles é a presença do polegar, desse nosso dedão da mão. E esse polegar, ele vai ter uma localização contrária aos demais dedos. Então, o polegar, ele vai ser tanto uma característica nossa como dos nossos parentes primitivos, nossos parentes evolutivos, tá? Mas existem diferenças também, lógico. Uma diferença que eu posso citar para vocês é a gente consegue andar sobre duas pernas e vocês percebem que algumas espécies de orangotango, macaco, eles ainda se apoiam, né, sobre esses membros superiores. E a nossa massa encefálica é muito mais evoluída, é muito mais desenvolvida, melhor dizendo. Tá bom? E aí, vamos dar continuidade então. E aí eu quero que vocês deem uma olhadinha comigo sobre 5 ideias para refletir sobre a evolução humana, tá? Eu vou ler com vocês. A diversidade de espécies que caracteriza a nossa linhagem evolutiva e o caráter não linear da nossa evolução. Então, como eu já falei, a nossa evolução não é linear, ela é ramificada. Então, se a gente for representar essa evolução, a gente vai representar por uma árvore e não por uma escada ou por uma linha reta, tá? O momento do surgimento das principais inovações biológicas que definem nossa espécie e a sua importância para a evolução. Então, são momentos esses como eu falei para vocês, né? O manuseio, a fabricação de ferramentas, o uso do fogo. Então, são características que fazem que cada uma espécie, né, tenha algumas vantagens e por isso que chegamos aonde chegamos hoje. As diferenças e semelhanças entre nossa espécie e os chimpanzés, que representam a espécie viva mais próxima do homem, tá? Do ponto de vista genético e da capacidade intelectual. Então, como eu falei para vocês, nós somos parentes evolutivos. Nenhum deu origem ao outro. Tudo bem? Número 4. As circunstâncias ambientais, ecológicas e sociais que permitiram a evolução e o sucesso da nossa espécie. Então, a nossa espécie só obteve sucesso por quê? Porque algumas condições foram ideais para isso. Condições socioambientais, principalmente, tá? Que fizeram com que a gente fosse ganhando espaço e que a gente chegasse até a espécie Homo sapiens. E número 5. A tensão entre diversos pesquisadores em relação aos últimos hominídeos fósseis encontrados. Então, a gente vê que o estudo da evolução humana é um estudo constante, assim como tudo o que acontece na ciência, tá? Então, a cada nova descoberta, algumas coisas podem mudar. Então, nem tudo que a gente sabe hoje, se eu der essa aula daqui a 10 anos, vai ser igual. Isso vai depender muito do que for descoberto, tá? De acordo com o que os especialistas, né, os paleontólogos falam sobre os fósseis da evolução humana. E aí, ó, para vocês terem uma ideia do que é uma árvore na evolução. Isso daqui é uma árvore, tá? A ancestralidade está aqui. Olha desse ponto da ancestralidade como que foram surgindo todas as outras espécies, tá? Então isso não significa que seja mais evoluído ou mais primitivo. Não, isso significa o quê? Que nós temos um ancestral em comum e que desse ancestral aqui, dessa espécie, aí sim, deram origem a diversas espécies diferentes. Homens, chimpanzés, gorilas, tá? Essa aqui é uma outra representação de uma árvore, tá? Então aqui a gente vê que os mamíferos insetívoros, que são os mamíferos que se alimentam de insetos, que deram a origem, né, que foram o nosso ancestral. E daqui, o que? Se separou. Aí se separou orangotangos, gorilas e aqui por último o homem, tá? Então, pessoal, só pra gente fechar nosso pensamento hoje, pra você se ligar nisso. Toda vez que alguém falar que o homem veio do macaco, você pode refutar essa ideia, tá? Então, não é verdade que o homem veio do macaco. O homem, então lê aqui comigo, o homem não veio do macaco. Os homens modernos na espécie Homo sapiens sapiens
não evoluíram dos macacos, mas eles compartilham algumas características, tá? Compartilham essas características por quê? Porque eles têm um ancestral em comum, tá, pessoal? Então essa foi nossa aula de evolução humana. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Tchau, tchau, gente. Até a próxima videoaula. Tchau!